Muito bem, estamos aí para a segunda parte da nossa aula. Vamos lá. Galera, falávamos da sociedade na Mesopotâmia e Egito. Sociedade estamental, dividida em grupos que não poderiam ser modificados. A parte mais alta da sociedade, faraó e nobreza, rei e nobreza. Beleza. Nobreza são os parentes do rei ou as famílias mais próximas dele. São as pessoas mais importantes do local. No Egito, a gente vai ter os escribas. Quem são os escribas? As pessoas responsáveis por fazer a escrita hieróglifa, ou a escrita egípcia. Essa galera registrava os impostos, registrava as ordens do governo. Lá no Egito, também teremos camponeses, assim como na Mesopotâmia. A maior parte da sociedade era formada por camponeses, e essa galera produzia os alimentos. Nos dois locais, escravos. Não havia tanto escravo assim, tanto no Egito como na Mesopotâmia. E os escravos eles não eram escravizados por conta da cor de pele, como acontece aqui no Brasil. A escravidão no Egito e na Mesopotâmia acontecia devido a prisões de guerra e também acontecia devido a endividamentos. Beleza? Se um povo atacasse o Egito e o Egito vencesse esse povo, os sobreviventes virariam escravos egípcios. Se alguém tem uma dívida, essa pessoa não consegue pagar, ela acabava virando também escravo do seu credor. Beleza? Papel da mulher. Lá na Mesopotâmia, as mulheres obedeciam aos maridos, aos pais, aos irmãos mais velhos. Elas não tinham muita liberdade. Já no Egito, as mulheres tinham um papel social mais importante. Elas chegavam até mesmo a ser donas de artesanatos, enfim, elas tinham mais prestígio na sociedade. Pirâmides, você com certeza já viu uma delas, né? Quem construiu as pirâmides? Foram os ETs? Não, foram os egípcios. E galera, para que serve a pirâmide? A pirâmide serve, sabe para quê? Para guardar isso daqui, ó. Uou! Pessoas mumificadas, era para guardar o faraó. Quando o faraó morria, a pirâmide virava o túmulo dele. Sim, essa obra que levava anos e anos para ser construída, que milhares de pessoas trabalhavam em sua construção, servia como um túmulo para o faraó, sua família e também para guardar a sua riqueza. Percebe que o corpo é mumificado, pois havia a crença na reencarnação. Acreditava-se lá no Egito que as pessoas elas poderiam voltar à vida após a morte. Para que isso pudesse ocorrer, a pessoa deveria ter o seu corpo embalsamado. Eles passavam uma espécie de verniz natural ao redor do corpo, tiravam todos os órgãos do corpo humano, guardavam em potinhos, certo? Estão vendo aqui os potinhos, ó? Aqui tem uma imagem real dos potinhos, onde guardavam os órgãos do corpo humano. Depois, colocava-se sal em cima do corpo do ser humano morto para tirar a umidade, e aí enfaixava-se esse corpo. Enfim, assim acontecia a mumificação. Beleza? Os egípcios então acreditavam na reencarnação. A gente chama a crença no que acontece após a morte de escatologia. Muito bem. Agora, não era todo mundo que reencarnava, não. Os deuses Anubis e Osíris faziam a cerimônia do peso do coração. Ou seja, numa balança, era o deus Anubis, esse aqui é o deus Anubis, ele colocava o coração do morto num lado e do outro lado colocava uma pena. Se o coração da pessoa morta fosse mais pesado que a pena, significa que essa pessoa era bem malvadinha e ela não iria reencarnar. Agora, se o coração da pessoa fosse leve como uma pena, significava que ela era uma pessoa boazinha e aí sim ela reencarnaria. Beleza? Então, não era todo mundo que reencarnava e a pessoa precisava ter uma vida muito bacana para poder reencarnar. Lembrem disso. Isso acontecia de verdade, galera? Não, isso é mitologia, isso é a crença dos egípcios. Falando em crença, olha só os deuses egípcios. Eles eram antropomórficos, antropozoo e zoolátricos. Vamos lá, o que é esse antropo e esse zoo? Zoo, animal. Antropo, ser humano. E mórfico, forma. Então, na crença egípcia, os deuses têm forma de homem e animal, antropo-zoomórfico, ou podem ter forma só de animal, zoomórfico, ou podem ter forma só de ser humano, antropomórfico. Eles também eram zoolatras, eles adoravam vários animais, por exemplo, os gatinhos. Sim, eles adoravam os gatinhos, crocodilos, enfim, vários outros animais. Beleza? Aqui cenas da cerimônia de mumificação. Então, sacerdotes, que são as pessoas que faziam a função
religiosa naquela época, estão aí mumificando o corpo do faraó, estão vendo? Colocavam aqui insígnias, não é? Símbolos ao redor do corpo. Enfim, estão vendo aqui os potinhos com os órgãos, ó. Muito bem. Pá. Deuses egípcios, ó, esse aqui é um deus apenas humano, então antropomórfico. Já esse, cabecinha de animal, corpo de ser humano, zoomórfico. Aliás, aproveitando aqui, percebe uma característica da arte egípcia, a característica da frontalidade. Olha só, eles sempre desenhavam assim, com o tronco para frente, perninhas para o lado, tá vendo? O pé tá para o lado, mãos também para o lado e cabecinha virada para o lado. Então, o tronco do ser humano é a única parte desenhada para frente. O resto tudo está desenhado de perfil. Percebeu? Doideira, né? Muito bem. Saíram do Egito e indo para a Mesopotâmia. Primeira civilização da Mesopotâmia, Sumérios. Os Sumérios habitaram o sul da Mesopotâmia e eles vão construir as primeiras cidades. Nessas primeiras cidades, vários grupos sociais vão existir, como, por exemplo, os administradores da cidade, sacerdotes, burocratas. Quem são os burocratas? Funcionários públicos, cobradores de impostos, pessoas que faziam a contabilidade da cidade, enfim. Lá na Mesopotâmia, eles acreditavam que a terra era de posse dos deuses e o rei era um representante dos deuses na terra. A Suméria é a primeira civilização e lá surge a escrita. Muito bem, a primeira forma de escrita conhecida pela humanidade é Suméria. E o nome dessa escrita, que está aqui embaixo, ó, é cuneiforme. Eles escreviam fazendo buraquinhos em placas de argila. Beleza? E eles faziam esses buraquinhos com um instrumento chamado cunha, que é uma espécie de, sei lá, uma colherzinha pequenininha, vai. E eles conseguiam fazer esses buraquinhos aqui. Para que servia a escrita? Para ajudar na administração das cidades, para contribuir com o comércio, beleza? A escrita não surgiu para eles escreverem historinhas e, enfim, não. A escrita surgiu para auxiliar o trabalho e a administração deles. Aqui vocês podem perceber o nome das primeiras cidades sumérias. Outro povo que habitou a Mesopotâmia, os Amoritas. Eles conquistaram a cidade da Babilônia. Por isso, depois que eles conquistaram outros locais, eles ficaram conhecidos como o Império Babilônico. Rei mais importante, Rei Hammurabi. Ele construiu o primeiro código de leis escrito da humanidade, o Código de Hammurabi. Basicamente, esse Código de Hammurabi, ele é uma lei que diz que a pessoa recebe uma penalização de acordo com o crime que ela cometeu, ou uma penalização igual ao crime que ela cometeu, certo? Portanto, se você matou alguém, você será morto. Se você é um construtor, construiu a casa para alguma pessoa e a casa caiu, a sua casa será derrubada também. Isso é o Código de Hammurabi, uma lei aonde o crime tem a mesma força, a mesma é tão ruim quanto o crime cometido. Beleza? Por isso ele também é conhecido como a Lei de Talião, ou a Lei dos Iguais. Beleza? O Código de Hammurabi é essa pedra aqui, ó. E aqui embaixo estão as leis do código. Primeira lei escrita conhecida. Escrita também na escrita cuneiforme. Olha só aqui um zigurate. Em toda a cidade mesopotâmica havia no centro dela um zigurate. O zigurate ele é uma espécie de pirâmide mesopotâmica, só que uma pirâmide feita em degrauzinhos, certo? Uma pirâmide feita com blocos de barro. As pirâmides do Egito eram feitas com pedras mesmo. Para que servia um zigurate? O zigurate não servia para enterrar ninguém. O zigurate, na Mesopotâmia, era um local de observação dos planetas. Os mesopotâmicos construíram o primeiro calendário, eles conheciam as constelações. Aliás, eles vão dar início ao que a gente conhece hoje como horóscopo, olha só. Então, os mesopotâmicos conheciam muito bem o céu. O zigurate também servia como uma espécie de templo, eles guardavam alimentos ali, fazia-se comércio ali, havia educação ali também, escolas e tal. Então o zigurate era uma construção, digamos, bem mais útil que uma pirâmide, beleza? Esse zigurate aqui não é original, ele foi reconstruído pelo governo do Irã em 1980, na década de 1980, beleza? É como se fosse uma réplica de um zigurate, uma réplica original de um zigurate. Aqui está uma imagem do zigurate, muito famoso, mesopotâmico, certo? E vamos agora para
Vamos pular isso daqui. Pedra de Roseta. Muito bem, galerinha. Ó, os egípcios, eles escreveram um tipo de escrita que a gente conhece como hieróglifos, ou a escrita hieroglífica, beleza? Como é que os seres... como é que a gente conseguiu descobrir o que significavam os símbolos egípcios? Bom, um arqueólogo, ele encontrou, o Champollion, ele encontrou essa pedra aqui, ó, lá no Egito, na cidade de Roseta, por isso foi conhecida como Pedra de Roseta. E essa pedra está escrita em egípcio, em demótico, que é um tipo de escrita egípcia também, e em grego. É a mesma mensagem nessas três formas de escrita. Como hoje continua se falando e se escrevendo em grego, eles pegaram então a tradução e aí conseguiram identificar o significado dessa escrita. Um detalhe, a escrita egípcia ela é pictográfica, ou seja, eles faziam desenhos, certo? Cada desenho significava uma palavra, o símbolo de uma palavra. Diferente do alfabeto, aonde cada letra representa um som, não é? Para nossa forma de escrever, cada símbolo representa um som. Tipo, a letra B é P, a letra A é A. Então, juntando os dois fica Ba. Lá no Egito, não. No Egito, cada símbolo é um desenho e o símbolo é a palavra inteira. Então, é isso daí. Bom, galerinha, esse foi o nosso resumo do capítulo 3. Espero que tenha ajudado e contribuído para vocês estudarem. E por hoje é isso. Valeu! Não foi embora ainda não. Eu achei aqui mais essa partezinha mostrando a pedra de Roseta, tá vendo? Só para explicar como é que ela era. Hieróglifos em cima, demótico no meio, grego embaixo. E aí então eles conseguiram, a partir do que está escrito em grego, interpretar o que está escrito em hieróglifo lá em cima.